Posicionamento é a arte de ser lembrado. Qual músico não deseja ser lembrado? Ter um repertório e ver um público ali clamando para que você volte a fazer show, para que você volte a fazer vídeo. É bacana quando você vê um artista parar e daqui a pouco tá todo mundo pedindo o cara de volta. Thiago York, por exemplo, né, que lançou alguns dias atrás música nova depois de um ano parado. O que teve de gente enchendo a paciência do cara para ele voltar. É um cara que é bem posicionado. E para trazer esse assunto com um grau de praticidade maior, eu queria trazer alguns exemplos para mostrar algumas etapas de construção de posicionamento e exemplos clássicos e claros para você entender melhor. Vamos falar então dos Beatles. Quando os Beatles começaram em 1961, esse era o plantel, esses eram os caras, né? Ali com Pete Best, primeiro baterista na bateria ainda. 4 caras que literalmente não estavam bem posicionados ainda. Faziam um som bem avançado para a época, né? Tocavam rock, mas não era o rockabilly norte-americano. Eles tinham muitos elementos difusos na música, elementos que naturalmente favoreceram na diferenciação deles. E tinha um visual que não conjugava com a sociedade conservadora de Londres. Você está vendo aí que esses caras hoje, vestidos como estão vestidos aí hoje, eles são atuais, né? Então, muito hiper avançados para a época. Uma sociedade que naturalmente não ia aceitá-los. E a postura dos caras também era muito louca, né? Quem conhece a história dos Beatles sabe bem que eles eram super anárquicos no palco, né? Não cumprimentavam o público, eram totalmente mas muito hiperativos, e isso era sinônimo de impopularidade na Inglaterra de 1960. Vamos contextualizar aqui. O que acontece é que Brian Epstein, empresário dos caras, entra no circuito e muda tudo. Muda visual, muda postura, traz esses caras para o centro do comportamento da Inglaterra, e aí os Beatles começam a ser aceitos. O que aconteceu foi que os Beatles tiveram clareza no discurso. A imagem dos Beatles com o som que eles faziam respondia a seguinte pergunta: para quem eu estou ou eu quero falar com esse trabalho? Essa é a primeira pergunta que um artista deve fazer se ele quer ser bem posicionado. Para quem você está falando ou você quer falar com esse trabalho? Tá? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: o que eu quero falar com esse público, com esse trabalho? Se você não tem essas duas perguntas respondidas, você não tem clareza no discurso, não fica claro. E aquilo que não é claro para o ser humano é passível de rejeição. A gente tende a se afastar do que é confuso. Se as soluções, se produtos e serviços não nos chegam com facilidade, não trazem significado para a gente imediato, a gente tende... E é o que acontece com muito artista, tem muita banda, muito cantor, que é confuso. Você não consegue identificar exatamente o que ele quer falar, o que ele quer fazer, para quem ele está falando. E aí fica difícil, fica complicado, a gente tende a rejeitar, por melhor que seja o trabalho, cara. Isso tem a ver também com o público, né? Se você apresenta um trabalho X para um público Y, você vai ter essa mesma sensação, essa mesma situação vai acabar acontecendo. Então, clareza no discurso é importantíssimo, é o primeiro pilar para você se posicionar. Isso acabou gerando representatividade. Clareza no discurso gera entendimento, e entendimento gera o senso de representação. Cara, eu entendi o que ele está falando e isso tem a ver comigo, né? De alguma forma, algum público vai se identificar, vai se sentir representado. É o segundo ponto. O terceiro passo é a afeição, ou seja, depois que as pessoas se sentem representadas por você, elas tendem a gostar de você, e esse nível de sentimento ele aumenta de acordo com a consistência, né? É aquela velha ideia de casamento, né? Você realmente só ama uma pessoa quando você convive com ela, quando você tem mais acesso a ela. Antes era paixão, depois você ama realmente, porque você está próximo dela todo dia. É a mesma coisa, né? Próximo do artista todo dia, você está vendo o cara todo dia na TV, vendo os shows dele, naturalmente você vai se sentir, vai amar esse cara, vai ter afeição. E os Beatles, eles conquistaram isso. Na época a gente não tinha internet, a gente tinha TV, mas em pouca escala, e eles aproveitaram o que eles tinham. Fizeram turnês longas, os caras tocaram pra caramba, de 62 a 64. A Beatlemania nasceu daí, né? Porque eles rodaram o mundo inteiro fazendo shows. Os programas de TV que eles podiam, eles iam todos, rádio também. Então, toda essa exposição midiática gerou afeição. As pessoas se sentiam representadas e gostavam dos Beatles ali. E o último ponto que fecha esse posicionamento, que deixa a tua marca, essa marca artística, definitivamente erguida na mente do seu público é:
a inovação. Depois que você se sente representado pelo público, você já tem a afeição dessas pessoas, você propõe algo totalmente disruptivo, totalmente diferente para sendo apresentado, e aí definitivamente se torna irrefutável a afirmativa de que você é o cara para o seu público, que foi o que aconteceu com os Beatles quando eles lançaram Rubber Soul, que foi um disco totalmente diferente de tudo que já tinha sido feito até então, um álbum com diversas inovações musicais, sonoras, enfim, quem conhece a banda sabe o que eu tô falando, e visuais também, né? Eles mudaram pra caramba. Isso levou a banda a um próximo nível esse que foi sacramentado em 67 com o lançamento desse disco aí, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi até hoje, na opinião de muitos críticos, o maior disco lançado por um artista em toda a existência, né? Então, é bem nesse ponto, esses pontos sedimentam o posicionamento de um músico para a sua audiência, fazem esse músico se tornar único na cabeça do seu público, né? Pode surgir 20, 30, 40, mas esse cara tem um lugar cativo na mente da sua audiência. Vou trazer agora um exemplo mais próximo, né? Tô trabalhando, você que não me viu falar, vou falar agora, tô trabalhando com um Mussa, que tem um personagem muçulmano. Se você não conhece o Muçulmano, é um personagem muito interessante de entretenimento e tem um canal onde ele faz batalhas, enfim, muito engraçado, mais de 7 milhões de inscritos, e a grande dificuldade do Mussa era separar personagem e a imagem real dele como cantor, né? Isso gerou vários problemas sérios, cara. O Mussa, pra você ter ideia, cara, ele como cantor despertou, cara, diversas personalidades. Ele fez parceria com o Jota Quest, fez parceria com o MV Bill, cara, mostrou a criatividade, mostrou o lado cantor dele, que era diferente, é diferente do muçulmano. Ele queria que isso ficasse evidente para as pessoas, mas era muito complicado. As pessoas tendem a confundir, né? Mas, pô, você é um muçulmano, então tava tudo estagnado, literalmente, e foi a partir daí que a gente começou a trabalhar junto. E a primeira coisa que ficou claro, né, que a gente propôs foi o seguinte, cara, você precisa, Mussa, separar esses personagens, né? Você precisa trazer para a audiência a clareza, vamos lembrar da clareza ali, lá no início que a gente falou de posicionamento, que tem que ficar clara a mensagem para o público. Se o público tiver alguma confusão, ele tende a rejeitar. O primeiro passo é esse, você precisa mostrar para essas pessoas que um é um e o outro é outro, né? É louco porque na cabeça de quem tá envolvido no projeto pode parecer que, cara, todo mundo sabe, mas nem sempre é isso que acontece, né? Bom, a primeira ação foi a batalha que, se você conhece o canal dele, você já deve ter visto, né? Muçulmano versus Mussa, ou seja, ele lutando contra ele mesmo, né? Qual é o objetivo dessa batalha, né? É mostrar pra audiência que, cara, existe um personagem e existe o cantor, a pessoa, o cara real ali. Se você observar a letra da batalha, você vai ver que é exatamente isso que fica bem latente do início ao fim ali, né? É o Mussa falando o que ele é o muçulmano dizendo o que ele é, e no final os dois acabam em paz e, enfim, o Mussa vai para um lado, o muçulmano vai para outro. Foi o que aconteceu. Foi muito bacana a batalha, níveis estratosféricos de audiência. E uma coisa ficou muito interessante em tudo isso, cara. A gente percebeu que muita gente ali não conhecia realmente o trabalho do Mussa. Não sei, pensava que o Mussa era uma outra pessoa, não sabia que existia um personagem e existia o cantor. Fato é que comentários como esse que você está vendo mostram isso, né? O cara perguntando, pô, Mussa e muçulmano são a mesma pessoa? Quer dizer, o cara tá no canal do muçulmano, já tinha visto o Mussa como cantor e não sabia que os caras eram a mesma pessoa. Ou seja, o que acontece é o seguinte, as pessoas naturalmente estavam confusas, não estava clara a mensagem para essas pessoas. Por isso, essas pessoas naturalmente não compravam tanto a ideia. O fato é que agora o Mussa está trabalhando em conteúdo, né? Agora o Mussa, o canal do Mussa tem um canal à parte do muçulmano. Ele está trabalhando, está focando em se relacionar, em mostrar quem ele é como pessoa, trazer essa audiência para perto e criar ali, naturalmente, um vínculo com essa audiência, com a marca de cantor que ele tem, né? As pessoas já estão sabendo dissociar o que é personagem, o que é o cantor, quem é o personagem, quem é o cantor. E agora estão se envolvendo, estão começando a se sentir afeiçoadas pela história dele, que ele está começando a contar. E esse é o passo de trabalho que a gente está agora, né? É bacana que você pode, inclusive, acompanhar, né? Ao vivo, seguindo o cara nas redes sociais. A gente está em franco trabalho em cima dessa etapa agora. Então, posicionamento, gente, tem a ver exatamente com isso. As pessoas vão lembrar de você se você for
bem posicionado. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo em breve num próximo e até mais. Tchau, tchau.